Bom, e agora vamos falar. Eu sempre, vocês sabem que eu evito, quando tem clichê, eu posso até usar, mas eu chamo atenção para o fato, né? Como estou fazendo agora. Sim. Mas sim, tragédia anunciada. Não é isso? Vai lá. A Polícia Federal vai investigar as causas do incêndio no depósito da Cinemateca Brasileira na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. O imóvel de quase 10 mil metros quadrados teve um andar do galpão comprometido pelas chamas. Ninguém ficou ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, parte dos materiais pôde ser preservada durante o trabalho de combate ao fogo que começou no sistema de ar-condicionado. Os bombeiros informaram agora também, Reinaldo, que o local não tinha auto de vistoria, que é uma licença de segurança para funcionamento. A administração da Cinemateca está sob responsabilidade do governo federal, do governo Bolsonaro, por meio da Secretaria Especial de Cultura. Em nota, a pasta lamentou profundamente o ocorrido e afirmou que todo o sistema de climatização passou por uma manutenção há cerca de um mês. Nas redes sociais, o secretário Mário Frias disse ter acionado a Polícia Federal para apurar se o incêndio foi ou não criminoso e afirmou que tem compromisso com o acervo guardado. Claro, não, mas ele está partindo do princípio de que as esquerdas, os comunistas incendiaram a Cinemateca, quem sabe, só para manchar, voglio bene, a brilhante reputação que ele tem e o trabalho extraordinário que ele está fazendo à frente da Secretaria de Cultura. Isso poderia ser investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Tudo bem, é um órgão federal. Agora, precisa ver, a Polícia Federal, espero que a Polícia Federal, inclusive ao investigar, constate todas as irregularidades que havia ali e como havia predisposição, inclusive, para o incêndio. Em razão da incompetência desta gente. Vai lá. Olha aí, quer ver? Olha que beleza o edital com ano de atraso, vai. Um dia após o incêndio, a Secretaria Especial de Cultura publicou um edital para a contratação de uma entidade gestora da Cinemateca Brasileira. O problema é que a pasta demorou um ano para fazer isso, Reinaldo. Em agosto do ano passado, o governo Bolsonaro tomou para si a tutela da instituição. Ela era gerida pela Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, uma entidade privada, mas que estava reclamando, se queixando, dizendo que não recebia os repasses do governo previstos no contrato. Nesse um ano, sob a tutela do governo, foram feitos vários alertas sobre problemas na Cinemateca, mas eles foram solenemente ignorados. O secretário da Cultura, Mário Frias, usou as redes sociais e culpou, é claro, o PT pela atual situação. Escreveu o seguinte: o estado que recebemos, a Cinemateca, é uma das heranças malditas do governo apocalíptico do petismo, que destruiu todo o estado para rapinar o dinheiro público e sustentar uma imensa quadrilha de corrupção e sujeira criminosa. Que coisa mais ordinária, que coisa mais michuruca. O Mário o Frias, ele parece certos passapanistas que se fingem de jornalistas do governo Bolsonaro, que é o seguinte: então, o Bolsonaro fez aquele espetáculo grotesco ontem. É injustificável, porque o cara ser um militante da internet, ficar falando, isso aqui, tá, vai lá. Mas um jornalista fazer esse papel, ou um ex-jornalista, alguém que já teve fama de jornalista, né, fazer esse papel é um pouco constrangedor. Então faz o seguinte: não, o presidente de fato poderia ter apresentado provas, mas o Lula, o PT, a roubalheira, o não sei o quê. Então, para não se estender na crítica ao Bolsonaro, para não ter que falar que o Bolsonaro não apresentou prova, então você sai e ataca o Lula. Não tem o que fazer, ataque o Lula. Não tem o que responder, ataca o Lula. Ataca o PT, sai. Afinal, eles não estão no poder. Se eles voltarem ao poder, aí enfia o rabo entre as pernas. Só não faz como o Reinaldo Azevedo, tá? PT está no poder, apanha quando precisa. Bolsonaro está no poder, apanha quando precisa. Não faz isso, não. Agora que o Bolsonaro está no poder, abana o rabo pro Bolsonaro e ataca o PT. Quando o PT voltar ao poder, aí faz o contrário, se preciso. Ou pelo menos dá uma mansada na crítica ao PT.
segundo a vontade de quem paga, né? Bando de canalhas. Os funcionários dizem que foi uma tragédia anunciada, vai lá. Funcionários e ex-funcionários da Cinemateca divulgaram hoje o manifesto criticando o governo federal e chamando esse incêndio de crime anunciado. Listaram também parte do acervo que foi perdido. Eu vou ler um trechinho aqui do texto deles. O incêndio da noite de ontem é mais um motivo pelo qual não podemos esperar para dar um basta à política de terra arrasada e de apagamento da memória nacional. Estamos em luto pela perda de mais de 500 mil de brasileiros e agora pela perda de parte da nossa história. Incêndio na Cinemateca Brasileira em 2016, no Museu Nacional em 2018 e novamente na Cinemateca em 2021. Além de todas as mortes evitáveis, nossa história vem sendo continuamente extirpada como um projeto. Infelizmente, perdemos mais uma parte do patrimônio histórico-cultural brasileiro. E o Ministério Público vinha avisando faz tempo. Sim, o Ministério Público Federal vem avisando já há alguns meses sobre problemas físicos e estruturais no prédio. No ano passado, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça contra a União por abandono da Cinemateca e já havia alertado sobre o risco de incêndio. Mas um acordo deu à Secretaria Especial de Cultura mais tempo para adotar medidas de preservação do patrimônio, mas não adotou nada. Em audiência realizada no último dia 20 desse mês, o Ministério Público Federal em São Paulo voltou a insistir na questão e fez um novo alerta sobre o risco de incêndio no galpão, mas o governo Bolsonaro não fez nada novamente. Isso aqui deixa uma lição, inclusive que eu espero que o ministro Fux aprenda. Dê mais tempo aos canalhas, porque assim eles planejam novas canalices. O que há de ilógico nisso que eu estou falando? Né? Que o Dória falou? Vamos direto para a frase, vai, o Bob Ferruia. O governador de São Paulo disse o seguinte: o governo federal, infelizmente, não cuida bem da cultura, aliás, despreza a cultura no Brasil. E, lamentavelmente, o incêndio na Cinemateca de São Paulo é prova disso. Uma falta de zelo, falta de cuidado, como, aliás, ocorreu também no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E eu acho que tem que passar a transferência da Cinemateca mesmo, acho. Ou passa para o município ou passa para o estado. Tem? Que vai ter um gerenciamento sem dúvida melhor. Deputados estão pensando em recorrer à PGR. Sim, vou entrar com uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República contra a Secretaria Especial da Cultura. Eu estou rindo aqui de escárnio, né, e de melancolia, mas vai. Os deputados afirmam que a pasta foi omissa, já que foi alertada diversas vezes para os riscos de incêndio na Cinemateca. Um dos signatários do documento é Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Ele lembra que o secretário Mário Frias já participou de algumas dessas audiências públicas na Comissão de Cultura da Câmara e que os parlamentares vêm pedindo há muito tempo providências em relação à instituição. E esse rapaz, esse Mário Frias, aliás, está fora do Brasil, né? O número 1 e o número 2 estão fora. Lembra quando ele foi para a Bienal de Arquitetura de Veneza? Ele não sabia quem era Lina Bobardi. Né? Ele está sendo acusado de dirigismo cultural. Eu acho até a expressão chique demais para ele. Mas fala aí que eu quero recomendar um filme para vocês, vai. Praticamente todo o setor cultural reagiu em relação às críticas às mudanças nos processos da Lei Rouanet, Reinaldo. Nessa semana, o governo Bolsonaro publicou uma portaria que criou novos segmentos para avaliação de projetos pela Lei de Incentivo. Pelo novo texto, há uma abordagem mais temática agora. A arte sacra, por exemplo, ganhou um status acima das outras. Os jornais O Globo, Folha de São Paulo ouviram especialistas na área que acusaram as mudanças de elitismo e dirigismo cultural. Avaliam que a portaria como um movimento simbólico, um aceno para os setores do bolsonarismo ligados à chamada guerra cultural. Olha, tem até gente muito conservadora, muito à direita, né, que ligada ao Olavo, até, né, de Carvalho, que critica o Mário Frias por sua incompetência. Há um filme espetacular que vocês têm de ver, talvez tenha até no YouTube. Cultural. Não sei. Se não, procura em algum lugar, tá. Chama Mefisto, com PH, Mefisto, de Mefistófeles, né, que é o nome do diabo no texto do Goethe, né, no Fausto do Goethe. Mefisto, do Istvan Szabo, um húngaro. Né, um filme de 1981, né, falado em alemão, mas com legenda.
Só não cabe ao Mário Frias, porque a história que esse filme conta é realmente de um grande ator, do Hendrik Hofgen. Hendrik Hofgen, um baita ator da Alemanha. O que não é o caso do Mário Frias. Ele nunca foi um baita ator. A coisa mais famosa que ele fez, que poderia se confundir com arte, foi uma foto em que aparece, digamos assim, parte do derrière dele, né? Ele é mais conhecido por essa foto do que por algum trabalho seu de relevância na Malhação. Mas se ele fosse um grande ator, lembraria o caso do Hendrik Hofgen, que o filme deriva de um livro do Klaus Mann, chamado Mefistófeles, Klaus Mann, filho do Thomas Mann, de quem o Hendrik era cunhado. O Hendrik era cunhado do Klaus Mann, portanto, genro do Thomas Mann. Toda a família Mann fugiu da Alemanha, perseguida pelo nazismo. O Hendrik era ator. Ele ficou na Alemanha e se tornou o grande ator do nazismo. Tinha uma formação de esquerda, vinha de uma família de esquerda, de um ambiente de esquerda, e resolveu servir ao nazismo e ser o grande ator do nazismo. E foi. A grande estrela do teatro nazista foi ele, né? E o filme Mefisto conta a história dele. É, na verdade, a versão filmada do livro do Klaus Mann. É um baita filme, vocês têm de ver, né? Dessa personagem que de repente resolve servir, né? No caso, a uma tirania. Aqui servia essa baixaria, né? Insisto, a única coisa que falta para o Mário Frias se parecer com esse cara é ser um grande ator, né? Porque ele não conseguiria hoje recitar Batatinha quando nasce. Não é isso? É isso aí.